A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Estou muito feliz em poder estar aqui com você no curso pastoral telepresencial. E, primeiramente, eu quero parabenizar a você que se matriculou e que tem perseverado recebendo a instrução da palavra de Deus, a formação espiritual que um obreiro necessita para fazer melhor, fazer com excelência a obra de Deus. Eu sou o pastor Ricardo Guimarães e eu vou estar compartilhando com você nessas próximas 8 aulas sobre homilética. Homilética, nós vamos ver dentro em breve, é uma disciplina que visa preparar o obreiro para ministrar a palavra de Deus. Nesse curso você tem recebido muitos ensinos de Antigo Testamento, Novo Testamento, teologia cristã, guerra espiritual e tantas outras disciplinas que têm sido ministradas. E tudo que você recebe no curso tem 2 objetivos. O primeiro é a formação do obreiro. A palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, em primeiro lugar, o que você recebe aqui é para formar você, para trabalhar seu caráter, para forjar em você um obreiro qualificado, que pode de fato ser usado pelo Senhor. Mas o segundo objetivo de tudo quanto você recebe aqui é habilitar você para transmitir a outras pessoas. Há muitas pessoas que têm muito conhecimento, aprendem às vezes com facilidade, mas na hora de passar esse conhecimento, passar essa instrução, ministrar esse ensino a outras pessoas, elas sentem dificuldades, elas se sentem travadas. E essa disciplina, a homilética, ela visa ajudar você, colocando em suas mãos ferramentas que vão ser usadas por você na hora de transmitir esse conhecimento e na hora de preparar o que você vai transmitir para outras pessoas. Então, essa disciplina chama-se homilética. E o que é a homilética? Nós vamos começar com a definição de termos. Bom, nós temos aqui o que eu chamo das 3 irmãs que são amigas de um pregador. Eu coloquei aqui essa ilustração, as três meninas, porque são 3 matérias que estão interligadas. Elas se chamam hermenêutica, exegese e homilética. Vamos repetir? Hermenêutica, exegese e homilética. Todo pregador precisa ter contato com essas 3 disciplinas e elas são aquelas que vão ajudá-lo, né, no desempenho da sua tarefa principal, que é a pregação da palavra. Vamos ver individualmente o que significa cada uma delas. Primeiramente, o que é a hermenêutica? A hermenêutica, essa palavra ela é derivada, é uma alusão do deus Hermes, que era um mensageiro dos deuses do Olimpo. Então, por definição, hermenêutica é a arte de interpretar um texto dentro do seu contexto. E nós poderíamos dizer que a hermenêutica bíblica é a arte de você interpretar o texto bíblico. Como que isso se processa? Eu tenho aqui um gráfico que pode explicar para você de uma maneira mais clara. Obviamente, nós já tivemos, né, essa matéria hermenêutica um pouco antes. É só para relembrar você, porque está conectada com a homilética e com a exegese. Então, a hermenêutica, o pregador ele vai, primeiramente, definir o que é o texto. Deixa eu mudar a cor aqui para... dessa caneta, onde é que eu mudo? Deixa eu ver. Primeiramente, o pregador vai ver o que é o texto gramatical, qual é o significado mais aparente, mais óbvio do texto, quando ele faz a leitura. Depois, ele tem que determinar quem escreveu, em que contexto imediato, quem foi o autor desse texto. Terceiro, por que ele escreveu, o que motivou o autor a escrever o que ele escreveu. Quarto, quando ele escreveu, em que época ele escreveu,
qual era a história que estava envolvida naquele momento. Quinto lugar, quarto. Em quinto lugar, onde, qual é a geografia bíblica, qual foi o contexto geográfico onde aquele fato bíblico que está sendo pregado aconteceu, ou ele foi escrito, ou ele foi proferido. Quinto, como era a cultura bíblica da época. Por exemplo, Jesus diz, eu sou a porta. Por que ele falou eu sou a porta? Talvez nos dias de hoje o significado não seja tão forte quanto daquele tempo, onde a porta ela guardava a cidade, as portas de uma cidade ficavam abertas, davam acesso, à noite ela se fechava e dava proteção. Então Jesus diz, eu sou a porta, quem entra por mim, né, encontrará pastagem, encontrará a provisão. Então você entender isso é um trabalho da hermenêutica. Depois que você faz todas essas considerações, então você vai chegar no ponto final, que é o assim diz o Senhor. Ou seja, nós temos aqui um pregador, que é o emissor, e temos aqui os receptores. Então você veja que o trabalho do pregador, ele passa por uma sequência bem longa, até chegar na mensagem final e então passar para o ouvinte final a mensagem já com seu significado, contextualizada. Então isso requer um pouco de trabalho. Então essa é a primeira irmã que eu chamo, a primeira amiga do pregador, a hermenêutica. A segunda nós chamamos de exegese. O que é a exegese? A palavra exegese vem do grego e que significa tirar para fora. Você pode ver que a palavra exegese ela tem esse prefixo ex, não é? Ex que significa tirar para fora, arrancar algo que estava lá dentro e trazer para fora. Diferente do prefixo ei, né? No grego, quando você tem um prefixo ei, é colocar para dentro. Alguns pregadores eles fazem exegese, ou seja, eles acrescentam no texto algo que o texto nunca teve a intenção de falar. Enquanto, quando ele faz a exegese, ele tira, ele arranca do texto o que de fato o texto queria dizer. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava numa igreja e foi um quarteto, né, foi cantar, e a música que eles iam cantar estava baseada no Salmo 23. E antes de cantar, era costume naquela época sempre ler o texto ou dar uma explicação, uma palavra. Eu me lembro que o cantor, né, o irmão que estava lá à frente, ele leu o Salmo 23 da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará tribulação, não me faltará problemas, não me faltará doença, não me faltará angústia, não me faltará tristeza. Então, quando eu ouvi ele falando, naquela época eu não tinha nem conhecimento do que era hermenêutica, exegese, homilética, eu não sabia nada disso que eu estou ensinando para você hoje, mas eu fiquei assim, chocado, porque eu li o texto e não conseguia ter aquela interpretação que ele tinha. Como que ele conseguiu fazer aquilo? Ele colocou no texto o que o texto não queria dizer. Porque quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está falando do cuidado do pastor com a ovelha, ele está falando da proteção, da provisão. Então, uma exegese correta seria traduzir dessa forma. O que ele fez foi acrescentar. Então, a exegese é o trabalho que o pregador tem de tirar o real significado do texto. Eu diria o seguinte, que a hermenêutica, ela te dá as ferramentas. E a exegese é quando o pregador pega essas ferramentas e vai trabalhar o texto para buscar o seu significado original ou maior, uma aplicação relevante para o ouvinte. E o que é a homilética? A homilética, a definição que nós podemos dar é a seguinte: é a arte de pregar sermões religiosos, ou no nosso caso de pregar sermões bíblicos. A homilética é uma disciplina que nos capacita para duas coisas distintas. Primeiro, a preparar o sermão. E segundo, a pregar a mensagem. Então, quando nós nos dedicamos ao estudo da homilética, o nosso objetivo são dois,
que você aprenda como preparar uma mensagem, como preparar um esboço, como preparar uma fala, né, algo que você vai ministrar a alguém, porque às vezes a pessoa tem boas ideias, ela sabe o que vai falar, ela tem o conteúdo, mas na hora de colocar no papel, ela não sabe como estruturar. Então eu creio que ao final dessas aulas você estará plenamente habilitado a preparar uma ministração no papel. E o outro objetivo da homilética é te ajudar a pregar, a transmitir, porque você pode, nós temos pessoas, conhecemos pessoas, né, que elas até conseguem colocar no papel, elas até conseguem estruturar, mas elas não conseguem passar, não conseguem transmitir. Então, eu espero que ao caminhar com você nessas próximas aulas, nessas próximas semanas, nós juntos possamos compartilhar um pouco desses princípios e esses princípios vão ajudar a você. Então, por favor, eu queria te pedir que você não perdesse nenhuma aula, porque nós não temos tempo hábil de repetir aquilo que vai ser ensinado. A homilética é uma matéria acumulativa, ou seja, eu vou te ensinar um princípio hoje e amanhã ou na próxima semana, na próxima aula, quando nós recebermos o segundo princípio, se você não tiver entendido o primeiro, você pode ter dificuldade, certamente terá. Então é importante que você não perca nenhuma dessas aulas. Outra coisa, é importante que você leia o material impresso que você tem, né, os slides, que você possa acompanhar e que também você possa fazer algumas anotações extras, né, no seu caderno ou na sua apostila. Você faz essas anotações porque alguns exemplos, algumas coisas que eu vou falar não estão impressas, não estão na apostila e depois que você estiver estudando em casa, quando você estiver relembrando, vai ser útil para você. Lembre-se que o processo de aprendizado ele vai ser maximizado à medida que você ouve, que você vê e que você fala. Se você está me ouvindo, você está vendo os slides apresentados, você vai ler depois na sua casa as suas anotações e se você está escrevendo, a sua retenção será muito maior. Então eu não quero que você seja aquele tipo de ouvinte, de aluno que senta, que ouve e que se distrai um pouco e depois volta, porque iria diminuir muito a sua capacidade de reter os princípios, os ensinos que nós estamos passando. A homilética, nós dizemos que ela é também considerada uma ciência, não é? Porque ela tem regras, ela tem leis, ela tem princípios que são aplicados, assim como a hermenêutica. Então, ela precisa de um estudo. Quando você compreende, e o meu alvo é que você consiga preparar bem um sermão, uma mensagem. Se você conseguir preparar, seguindo os princípios, uma mensagem, você será capaz de preparar 5, você será capaz de preparar 10, 100, enfim, daí para frente você vai só aperfeiçoar. Então, vamos caminhar nessa direção. Existem duas ideias erradas sobre a homilética. Alguns que estudaram têm aversão, outros acham completamente essencial, ou seja, que sem a homilética a pessoa não está habilitada a pregar. Então não vamos cair nem no extremo, nem no outro. A primeira ideia errada é de que a preparação é desnecessária. E quando uma pessoa se prepara para pregar, isso denota falta de fé. Eu me lembro que certa vez eu fui ministrar numa igreja. O culto, de fato, foi uma bênção muito grande, e um mover de Deus. E era a primeira vez que eu ministrava nessa igreja. E como eu faço quando eu vou ministrar, eu sempre uso os esboços. Agora mesmo estou dando aula e eu tenho aqui um esboço que vai servindo de roteiro para a minha aula, me relembrando em que ponto eu estou, o que eu devo falar, para eu não me perder na minha fala. E eu estava ali ministrando, usando o esboço. No final, um irmão me procurou e disse assim: olha, pastor, foi uma bênção, né? Mas a gente ainda vê que aquilo ali é coisa do homem, né? O Senhor preparou aquilo. E eu entendi o que ele quis falar, porque era uma igreja onde geralmente o pastor não usa esboço, ele usa a inspiração do momento. Então, muitos acham que só é de Deus, só é do Espírito, se for na hora. Você chegou ali para pregar, abriu a Bíblia, o que é que Deus tem para nós, lê um salmo, lê um versículo, e fecha a Bíblia e fala alguma coisa.
e a pessoa acha que isso é de Deus. Se ela vê você preparado, com um tema, com um texto escrito, não é? E como nós fazemos hoje, usando até o slide, ela já acha que aquilo ali já não tem tanto a ver com o Espírito. Mas isso é uma compreensão teológica errada, né? É uma crença errada, porque o mesmo Espírito que prepara você antes, que dá inspiração na hora, ele pode te dar essa inspiração antes. A segunda ideia errada que se tem da homilética é de que ela vai te habilitar e que uma vez que você aprende os princípios, você não precisa orar, você não precisa de preparo espiritual. Então, não é esse também o objetivo. Nem viva uma vida de pregador baseada no Salmo 81:10, que diz, abre a tua boca e eu a encherei, que é o texto predileto, né, das pessoas que não gostam de se preparar para pregar. Nem tampouco creia, né, desenvolva essa crença de que se você aprender esses princípios, você, pronto, resolveu o problema da pregação na sua vida. Não, a homilética, ela vai ser uma ferramenta, ela vai ser uma ajuda para você, mas ela não vai ser, vamos dizer assim, a solução de todos os seus problemas, né? A verdadeira homilética, ela vai completar alguns aspectos, né, que envolve o elemento divino e o elemento humano. O elemento divino é a inspiração, a graça que Deus te dá para falar, para ministrar. O elemento humano é a preparação, a transmissão da mensagem que envolve o homem. Então, Deus dá a palavra, mas o homem é o mensageiro para transmitir essa mensagem. Alguns pregadores, né, do passado e do presente e que desprezam a homilética, mas todos eles, quando você estuda, você percebe que eles usaram a aplicação desses princípios. Eu entendo essa preocupação, né, a preocupação de tornar uma coisa natural, mas não é esse o nosso alvo. Agora, todos os pregadores concordam que, apesar de você aprender os princípios, a melhor maneira, o método mais eficaz de alguém aprender a pregar é observando alguém pregar, acompanhando a ministração de alguém, né, se inspirando em outra pessoa. Porque você, de um lado você estuda, de outro lado você vê na prática. Senão você nunca vai saber aquilo que é a pergunta que todo mundo faz quando ouve uma mensagem abençoado ou não, né? Mas a pessoa pergunta por que ele escolheu esse texto para pregar, né? Por que ele colocou determinado tema nessa mensagem, por que ele colocou esses tópicos, por que o pregador lançou mão de algumas ilustrações, por que ele resolveu fazer aquele tipo de apelo, como que ele colocou as ideias no papel. Então, tudo isso, né, vai ser respondido através do estudo da homilética. Eu quero ler com você uma palavra do Senhor Jesus que está em Mateus capítulo 13, dos versos 3 e 4, que é a parábola do semeador. Diz assim, Mateus capítulo 13, verso 3 e 4. E de muitas coisas lhes falou por parábola e dizia. O que Jesus dizia? Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Veja só, Jesus está contando essa parábola, e depois a parte, ele explica aos discípulos, né, a interpretação da parábola. E Jesus dá um significado para cada coisa. Ele diz que o semeador é aquele que leva a semente, a palavra. A semente é a palavra. E o ato de semear é você lançar essa palavra às pessoas. E o coração, o solo, os solos, os diversos tipos de solos que ele apresenta aí, são os diversos tipos de coração. Então, quando Jesus interpreta essa parábola, lá no verso 19, você pode ver agora na projeção, diz assim, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Então, eu quero te chamar a atenção justamente para esse ponto aqui. Se uma pessoa ouve a palavra do Senhor, do reino, né, e não compreende, qual é a consequência? A Bíblia diz que o maligno vem
rapidamente e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, perceba que o trabalho do pregador é tornar compreensível à pessoa a mensagem que ele está pregando. Se eu falar aqui por meia hora, por 50 minutos, 1 hora, não importa. E depois que eu terminar de falar, o meu ouvinte não compreendeu o que eu falei, então ele vai sair, quando ele levantar aqui desse ambiente e sair daqui, o diabo já foi lá e tirou tudo do coração. Então, se a pessoa vem no nosso culto, se a pessoa vai à célula, se a pessoa participa do discipulado, ou no encontro, uma ministração que você faça, e ela não compreende a palavra, o diabo vai roubá-la do coração. Então, nosso trabalho como pregadores, né, como homiletas, é tornar compreensível. Nós temos que pregar não com a preocupação apenas de transmitir, mas com a preocupação de que o outro entenda. Eu estou falando, eu acho que eu estou falando bem, eu acho que eu estou sendo ótimo, mas a pergunta é, e o outro que está me ouvindo, o meu receptor, o meu ouvinte, ele está entendendo o que eu estou falando? Porque se eu acho que foi bom, mas ele não entendeu, não foi bom. Se eu acho que o que eu falei foi relevante, mas para ele não foi relevante, ele não entendeu, não teve aplicação prática, ele não compreendeu, aquela palavra não o levou a nenhum lugar, então não tem muito sentido. Então, em síntese, em resumo, eu diria que o trabalho do pregador é fazer diluir a palavra, é trabalhar as ferramentas da hermenêutica, né, fazer uma boa exegese, estruturar, preparar. Então isso leva horas, leva dias, né? Uma mensagem você pode passar uma semana, você pode passar um mês, você pode passar um ano, né, gestando uma palavra dentro de você, para na hora que você transmitir ela saia, vamos dizer assim, bem mastigada, bem fácil de compreender. Em geral, uma palavra de 1 hora, ela vai requerer de você, em média, 6 a 8 horas de preparação, se você já tem um conhecimento da palavra de Deus, se você já tem uma base boa, você vai levar em torno de 6 a 8 horas, né? E dependendo do tema, do assunto que você vai tratar, você vai levar até mais. Então, valorize os pregadores, valorize uma boa palavra, porque uma boa palavra é fruto de muito trabalho. E se você também quer ter uma boa palavra, uma boa mensagem, você vai ter que elaborar muito, você vai ter que se dedicar muito, você vai ter que exercitar muito, né, para depois levar as pessoas. Não pensa que é um bicho de 7 cabeças. É que eu quero mostrar para você que a verdadeira pregação, ela tem um preço a pagar. Ela não é de graça, ela não é tão simples, ela não é tão fácil como algumas pessoas imaginam, que você chega, abre a Bíblia e começa a falar. Não é bem desse jeito, né? Se você quer realmente ter um ministério da palavra forte, você tem que priorizar e tem que trabalhar. Então vamos avançar nos princípios da homilética. A mensagem que não é ouvida e não é entendida, o diabo rouba do coração. Então a homilética nos dará recursos para transmitir com clareza, a fim de que as pessoas compreendam a mensagem de Deus. Amém? Vamos repetir isso? Diga assim, a homilética nos dará recursos para transmitir com clareza, a fim de que as pessoas compreendam a mensagem de Deus. Esse é o nosso objetivo principal. Eu quero ir um pouco à frente e falar sobre a importância da pregação. Por que a pregação é importante? Eu queria mudar aqui para vermelho. Eu estou usando a canetinha vermelha, mas está saindo azul, né? Aqui? Não. Não. Ok, eu vou usar o destaque. O destaque amarelo. Ok, agora ficou vermelho aqui. Vamos falar um pouco sobre a importância da pregação.
Por que que pregar é importante? E por que que o trabalho final, você vai estudar muitas disciplinas, mas o trabalho final, o objetivo final é a pregação da palavra. Por que que a pregação é importante? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, palavras do apóstolo Paulo: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Esse texto é um texto muito forte para nós. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pare um pouquinho e pense comigo. Se de fato não é uma grande loucura pregar a palavra. Uma pessoa entra num culto, numa reunião, num encontro, numa célula, ouve uma palavra de 40 minutos, de 50 minutos, mais ou menos tempo, não importa, e ela sai dali, parou de beber, voltou para casa, se arrependeu dos seus pecados, foi transformado pelo Senhor. O mundo não entende isso. Para o mundo isso é uma grande loucura. Como? Você entrou, chegou ali, era um homem alcoólatra, era um homem prostituto, era uma pessoa potencialmente suicida, ouviu uma palavra, era uma pessoa arrogante, era uma pessoa altiva, ouviu uma palavra, recebeu luz sobre o seu espírito, do seu pecado, da sua condição, caiu diante de Deus em arrependimento, a pessoa sai dali, muda de vida e nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Na minha família eu tenho muitos testemunhos disso. Meu próprio pai, que hoje é pastor, ele se converteu, entrou numa igreja, ouviu uma palavra e essa palavra mudou a sua vida, mudou a nossa família, mudou a nossa história. Hoje eu sou pastor, tenho vários pastores na minha família. Meu filho hoje é vocacionado também para o ministério, porque um dia ele entrou num culto e ouviu uma palavra, talvez de meia hora, de 40 minutos. Pensa comigo, como que é importante e como que é forte isso que o apóstolo Paulo diz. É uma loucura, o mundo não entende. E é algo tão tremendo e tão fascinante pregar a palavra de Deus, que a Bíblia diz que até os anjos, o desejo dos anjos era pregar essa mesma palavra. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 12, diz assim: aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Que coisa! Os anjos, com toda reverência, eles têm uma santa inveja de nós pregadores. Eles queriam, Senhor, deixa-nos pregar, deixa-nos ir lá e exercer essa tarefa. E Deus diz, não pode, não pode, isso é um privilégio só dos homens. E alguém pergunta, pastor, por que anjo não pode pregar a palavra? Por que anjo não pode evangelizar, não pode pregar o evangelho? Porque ele nunca experimentou a redenção. Só pode pregar a redenção quem já experimentou. Um pecador, alguém que foi um pecador, que se arrependeu, que mudou de vida, que foi alcançado pela graça. Ele está habilitado a pregar a palavra de Deus. Como anjo, os anjos que estão com o Senhor nunca experimentaram essa graça, nunca foram alvo dessa misericórdia, porque não caíram e porque não foram regenerados, eles não têm como passar essa palavra, mas eles gostariam muito. Portanto, você que tem um chamado de Deus, você que tem essa santa vocação, esse santo encargo pela pregação da palavra de Deus, considere isso um alto privilégio, porque até os anjos queriam estar no seu lugar. Ô querido, valoriza muito esse tempo que Deus está te preparando, forjando em você o caráter, colocando em você as habilitações para ser esse obreiro aprovado. E quando você tiver a oportunidade de estar, mesmo que seja diante de uma ou duas pessoas ou três, numa pequena célula ou num grande auditório, ministrando a palavra, lembre-se que isso é um privilégio muito grande que o Senhor concede a mim e que concede
a você também. Nós podemos ver também, na ordem de Jesus, lá em Marcos 16, verso 15, que o propósito final do nosso chamado resume-se em pregar o Evangelho. Você sabe, as últimas palavras de qualquer pessoa são palavras muito importantes. E as últimas palavras de Jesus, antes da sua assunção, estão registradas pelo evangelista Marcos, no capítulo 16, no verso 15, é a ordem chamada da grande comissão que ele dá aos seus discípulos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, tinha tantas coisas que o Senhor poderia nos falar, e tantas coisas que você pensa que é prioridade, que são mais importantes, mas a ordem de Jesus foi muito clara e muito objetiva. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, independente de você ser um pastor ou não, ser uma pastora ou não, ter um chamado específico para o ministério pastoral. O seu chamado, o meu chamado, é pregar o evangelho a toda a criatura. Ou como alguém já disse, se você não foi chamado para ficar, você foi chamado para ir. A ordem geral é ir. Então, todo crente, ele precisa estar apto para pregar a palavra de Deus. Todavia, eu quero definir com você aqui, diferenciar dois termos que são usados no Novo Testamento para pregar a palavra. Em Atos capítulo 8, verso 4, nós encontramos uma declaração do evangelista Lucas, dizendo o seguinte: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, o evangelista diz que quando houve aquela dispersão, quando houve a perseguição e os crentes se espalharam, onde eles iam, eles pregavam a palavra. Na versão revista e atualizada, que é a versão que nós usamos, consideramos uma das melhores versões em português, ele diz pregando a palavra. Todavia, na versão corrigida, revista e corrigida, que não é considerada uma das melhores versões, mas nesse texto aqui ela tem uma diferença que talvez seja mais apropriada. Ela diz assim: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Enquanto uma diz pregando, outra diz anunciando. Então, eu quero chamar a sua atenção para essa diferença, né, que no Novo Testamento, quando se refere à pregação dos crentes de uma maneira geral, a palavra no grego é evangelizando, né? Evangelizando, pregando, anunciando o evangelho. Ou seja, o povo de forma geral pregava, né? A tradução melhor é tagarelava a mensagem. Lá em Atos 8:4, né? Tagarelava, ou seja, falava espontaneamente. Onde eles iam, o assunto era Cristo, por isso eles foram chamados de cristãos, porque Cristo era o tema central de todas as suas conversas. Então, nesse sentido, todo crente é um pregador da palavra. Todavia, quando a Bíblia usa em alguns outros textos, como por exemplo em Mateus 3, verso 1, ela diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, quando ela se refere a João, ela usa uma outra palavra. Ela não usa evangelizando, ela usa já um verbo aí, é o verbo querusso, né, que vem da palavra querigma, que é pregação, querusso, que é pregar, e difere. Então, nós vamos ver que em todo o Novo Testamento se processa da seguinte forma: quando se refere ao trabalho dos crentes pregarem, de todo crente pregar, a palavra é evangelizar. Quando se refere ao trabalho dos apóstolos, a palavra é pregar no sentido do querigma, do querusso. Qual é, então, a diferença? Evangelizar significa você falar livremente, de maneira não sistemática, ou como eu disse antes, tagarelar. Isso é o que todo cristão foi chamado para fazer. Por outro lado, a palavra querigma, né, querusso, né, esse verbo,
que é aplicado aos apóstolos, pregar, significa falar de uma maneira sistemática. Ou seja, falar de maneira ordenada, com o objetivo de passar um ensino, persuadindo o ouvinte, a fim de convencê-los do Evangelho de Cristo. Então, só para você mentalizar e memorizar o que nós estamos falando, eu vou colocar aqui a diferença. Quando se refere ao trabalho dos apóstolos, disse deles que eles pregavam, usando a palavra querusson, que significa que eles falavam. Isso aqui é importante. Eles falavam de maneira ordenada, sistemática, com o objetivo de passar um ensino, persuadindo os ouvintes a fim de convertê-los ao Evangelho de Cristo. Então, pode parecer muito semelhante, mas há uma diferença brutal. Quando um crente ele está falando de Jesus, ele está ali testemunhando, às vezes ele não tem uma sistemática, uma ordem lógica de dizer assim, olha, eu vou falar aqui, testemunhar essa pessoa 15 minutos e ao final eu quero fazer o apelo e quero que ela entregue a vida a Jesus. Ele pode fazer isso, mas na maioria das vezes não é assim. Agora, quando um pregador se põe diante de um auditório, ele tem objetivos claros, ele vai seguir uma sistematização, uma ordem lógica, ele tem um objetivo, ele quer passar um ensino, uma lição, ele tem um alvo de persuadir, ele quer convencer as pessoas acerca daquilo que ele está falando e no final ele quer que as pessoas se posicionem. Então essa é a pregação. Isso é o que nós chamamos de pregação e esse é o trabalho do homileta. Então, para concluir esse pensamento, eu diria o seguinte, que o objetivo primordial, o objetivo básico da pregação, o objetivo final é a persuasão. Diga comigo, o objetivo final da pregação é a persuasão. Existe um autor, um escritor bíblico, um teólogo chamado Peterson. Ele dá a seguinte definição de pregação. Ele diz assim, pregação é a comunicação verbal da verdade divina com o propósito de persuadir. Bom, nós temos um exemplo muito grande, assim, muito forte, no livro de Atos, no capítulo 25, de 13 a 22. Atos, capítulo 25, de 13 a 22. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo aí. Nesse livro, nesse texto, nós vamos encontrar aquele episódio onde Paulo ele vai testemunhar diante de Agripa, vai fazer a sua defesa. E Paulo faz da sua defesa uma pregação, porque ele começa a pregar ali para Festo e para Agripa, que é o convidado, que Festo quer apresentá-lo, e ele vai falar de Jesus, da conversão dele, e Agripa, ele fica tão impactado com a pregação de Paulo, ele fica tão impactado com a ministração de Paulo, que no final, ele praticamente se converte. Então nós temos o relato aqui em Atos 25, de 13 a 22, eu não vou ler com você, eu vou pular aqui o texto para chegar no final. E no capítulo 26, de 1 a 29, Paulo de fato faz o discurso dele. Se você quiser entender, teria que ler completamente esse texto. E já que no finalzinho, no verso 29, capítulo 26, 29, eu vou ler a partir do verso 24, só para você compreender um pouco do contexto. Diz assim, dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza,
pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondida. Então aqui ele já faz um elogio, né, para Agripa, e ele vem com uma pergunta que é mais parecido com um apelo. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Paulo, Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Ou seja, um pouquinho mais e eu já estou quase que persuadido a me tornar um cristão. E olha o que Paulo responde, isso é joia demais. No verso 29, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, mas todos que hoje me ouvem. E tinha uma multidão que ouviu o apóstolo, né? Exceto se tornassem como eu, exceto essas cadeias. Então, aqui a gente vê um exemplo clássico de alguém que falou, ou seja, Paulo teve uma oportunidade única de pregar para o rei e para os soldados e o povo que ali ouvia, que era fazer a sua defesa. Ele prega com propriedade, de maneira sistemática, segue uma lógica, ele tem um objetivo no coração, que é converter aquelas pessoas a Cristo, e no final nós vemos que o resultado dele, né, por pouco não foi alcançado, mas dizem os historiadores que esse testemunho não ficou de graça. Né? Muitas pessoas foram impactadas, inclusive o rei, apesar de nós não termos aqui a conclusão da decisão final dele. Ok? Então, em suma, quando nós pregamos a palavra, o nosso alvo é persuadir a pessoa acerca daquilo que nós estamos falando, e esse é o trabalho do homileta. Eu quero, nesse último momento da nossa aula, falar para você sobre algumas coisas que estão erradas na pregação hoje. A questão é, o que está errado na pregação? Se a pregação é o alvo primordial, é o nosso trabalho primordial, pregar a palavra de Deus, e há tantas pregações, por que não acontece tantas mudanças na mesma velocidade, na mesma intensidade de pregações que são produzidas, porque a todo momento pessoas estão pregando? Existe alguma coisa errada na pregação hoje. O que é? Eu quero colocar para você alguns pontos. Primeiro deles, a falta de preparo adequado. Irmãos, é muito ruim aquela sensação de você estar ouvindo alguém que claramente não se preparou para ministrar, para falar o que ele está falando. Agora, eu quero que você entenda que nem sempre esse despreparo é uma negligência. Às vezes é uma convicção pessoal. Uma pessoa crê que não tem que se preparar. Ela está convicta de que o Salmo 81 é realmente a regra. Abre a tua boca e eu a encherei. Então ele diz, eu não vou me preparar. Quando eu falar, Deus vai me usar. E aí acontece que muitas vezes você vai ouvir um pregador e você tem essa sensação, né? De que ele não se preparou. Conta-se que certa vez um pregador foi convidado a ministrar numa determinada igreja, ficou hospedado na casa de uma família. E à noite a esposa preparou lá um jantar para ele antes de ir ministrar. E quando ele chegou, que viu a mesa pronta, ele falou, não, irmã, eu não costumo comer antes, né, jantar antes de ministrar, isso me atrapalha um pouco. E a irmã ficou ali, já estava envolvida em tanta coisa, né, ele foi para a igreja com o marido dela e ela ficou em casa, porque teve que desfazer a mesa e tirar as comidas para que servir na volta. E quando voltou, ela novamente preparou a mesa e em off lá, perguntou para o esposo, e aí, como é que foi a mensagem? Ela disse sim, ele deveria ter jantado. Ou seja, o que ele queria dizer? O que ele quis dizer? Que ele não mostrou preparo, né? Que melhor fosse que ele tivesse jantado. Então, quando eu falo de preparo, o preparo ele envolve vários aspectos. Ele envolve o preparo espiritual, né? Que é você orar, ler a palavra, e envolve também o estudo. Você também tem que estudar, tem que se dedicar àquele assunto que você vai ministrar. Então, é necessário que o pregador ore, é necessário buscar revelação em Deus, é necessário, às vezes, fazer uma concentração espiritual. Você sabe, até um jogador de futebol, quando ele vai ter uma partida, ele não pode beber, ele não pode ir à festa, ele tem que ficar concentrado ali para não perder o foco.
Mas muita gente vai ministrar e ela está tão distraída, tão envolvida em tantas outras coisas, quando chega, mesmo que ela preparou o estudo, ela não está pronta para ministrar a palavra. A outra parte é o preparo da mensagem. Não importa, né, se você escreve toda a mensagem ou não, né, se você desenvolve através de uma mensagem que você ouviu de alguém, ou se você vai buscar direto da palavra, né, você tem que dedicar tempo, você tem que ouvir aquela palavra que você vai ministrar, você tem que estudar, tem que buscar a compreensão do texto, e isso é extremamente importante. Segundo, o que está errado na pregação de hoje? A falta de mensagens centradas na palavra. Ô irmãos, nós temos que entender isso, que nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. O nosso compromisso, né, é com a palavra de Deus, e o compromisso de Deus é com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Ele diz lá em Jeremias, eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. É muito ruim quando o pregador ele fala por 1 hora e ele não cita um texto da palavra de Deus. Muitas vezes o que está vendo ali é apenas a ministração de uma palestra. E eu vou dizer uma coisa para você, culto que não tem palavra tem pouca coisa. Se uma reunião não tem palavra, pouca coisa pode se aproveitar, porque tudo que Deus faz na vida do homem e tudo que Deus faz na vida da igreja, Ele o faz pelo Espírito e pela palavra. Diga assim comigo, eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. É impressionante como cada vez mais essas coisas têm se misturado. E eu tive a oportunidade de ouvir um pregador falar por 1 hora e 20 minutos. Ele não abriu a Bíblia, ele não citou um texto, ele falou muitas ideias, joias, criativas, mas ele não pregou a palavra de Deus. O problema não é ele não ter pregado, o problema é ele achar que pregou e quem ouviu achar também que foi uma mensagem bíblica e não foi. Terceiro problema com a mensagem é a falta de relevância. Muitas vezes uma palavra está sendo pregada, mas ela está tão distante da realidade que o povo não aproveita muito dela. Então, nosso desafio, irmãos, é sempre mostrar a relevância da palavra de Deus. Por que essa palavra é importante? Quando alguém te ouve, ele pergunta inconscientemente, por que eu devo continuar te ouvindo? Não, porque isso tem uma relevância. Então, a gente está numa época extremamente tecnológica, televisão Full HD, iPod, iPad, tantas coisas, e muitas vezes a pregação parece aquela coisa da idade da pedra, no sentido assim de estar descontextualizada. Um dos trabalhos do pregador é contextualizar essa mensagem e trazê-la pronta para a vida do ouvinte. Um quarto problema é a falta de uma exposição clara da palavra baseada nos princípios hermenêuticos. Eu vou repetir, a falta de uma exposição clara da palavra baseada nos princípios hermenêuticos. Quais são os princípios hermenêuticos? Existem vários, mas você tem que levar em consideração, né, esse ciclo, o contexto histórico, né, o destinatário, quem recebeu essa mensagem, o emissor, quem escreveu, quem foi o autor dessa mensagem, qual é a teologia que está envolvida, né, qual é a aplicação espiritual. Então, esse trabalho hermenêutico, como eu ensinei no início, como eu compartilhei com você, é muito importante. Então, você não pode abrir a palavra e falar qualquer coisa fora do seu contexto. Ainda existe um outro problema que eu quero sinalizar para você, né, que é a falta de aplicação prática. Né? Isso é muito comum também. Às vezes você ouve uma mensagem o tempo todo e a pergunta do ouvinte é, eu vou sair daqui agora, o que é que eu vou fazer com esse ensino que você está passando para mim? Né? Aonde que eu vou chegar? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, você tem que contextualizar e tem que aplicar. O final da mensagem é o seguinte, você precisa fazer isso, você tem que agir dessa forma, você tem que se posicionar a esse respeito. Não é? Esse é o trabalho do homileta. Gente, eu quero concluir essa aula dizendo para você o seguinte, a homilética, ela não lhe dará mais unção. Se você quer unção, você tem que orar.
A homilética não lhe dará mais conteúdo. Se você quer ter conteúdo, você tem que estudar, você tem que ler muito, você tem que ouvir muito. A homilética, ela não vai transformar você num grande pregador, se você não tiver o encargo verdadeiro e genuíno pela palavra de Deus. Então, mesmo estudando homilética, você precisa também se inspirar em alguém. Busque um pregador, talvez o seu pastor, seu discipulador, ou um outro pastor, alguém que você tem contato, que você tem acesso, que você possa ouvi-lo constantemente. Isso vai te ajudar muito no processo de aprendizado, né, da pregação. Você precisa aprender a pregar para depois começar a pregar. Que para isso Deus te capacite, que para isso Deus te habilite e Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu estou muito animado para a nossa próxima aula e aguardo você com grande expectativa.